começar a nossa 39ª sessão do dia 14/11/2017. Quero registrar a presença do conselheiro Júlio Cabral, conselheiro Júlio Pinheiro, conselheiro Érico, conselheiro Josué, conselheiro Mário de Mello, dos auditores Mário Filho e do auditor Alípio, registrando a ausência do conselheiro Ari Jorge Moutinho, que se encontra viajando a serviço do TCE. Passamos ao expediente. Temos um convite da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas para o primeiro seminário amazonense municipalista da Assembleia Legislativa, a realizar-se-á às 9 horas do dia 29/11, em Manaus. Se alguém desejar ir na Assembleia Legislativa, primeiro seminário amazonense municipalista. Estou fora. Dia 29/11. Depois vamos ver quem é que vai para o seminário. O segundo é a moção de congratulação do Tribunal de Contas de Sergipe ao conselheiro Ari Jorge Moutinho, da Costa Júnior, pelo transcurso do seu aniversário, que foi no dia 28/10. Indicações e propostas. Facultada a palavra. Eu peço a palavra, Excelência. Pois não. Com a palavra o conselheiro Júlio Cabral. É só para registrar que concedi medida cautelar no sentido de suspender a execução do termo de contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Novo Aripuanã e a empresa Moreno Viagens e Turismo Limitada, formulado pelo Ministério Público de Contas nos autos do processo número 13.802/2017, em razão de preenchimento dos requisitos necessários, quais sejam o fumus boni juris e o periculum in mora. O termo de contrato mencionado fora firmado em decorrência da realização do pregão presencial número 2/2017, que tinha como objeto a contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviço de transporte aéreo de carga e pessoas, e teve como vencedora a empresa Moreno Viagens e Turismo Limitada. Era o que eu tinha a dizer, Excelência. Ainda facultada a palavra, indicações e propostas. Senhora presidente. Pois não, conselheiro Érico. Bom dia a todos. Eu gostaria de comunicar ao Regresso do Tribunal Pleno que houve a conclusão preliminar de uma auditoria operacional que foi autorizada por este tribunal no sistema prisional do Estado do Amazonas, em coordenação com outros tribunais de contas, inclusive o Tribunal de Contas da União, sobre o mesmo tema, obviamente. Então, eu estou comunicando a emissão do relatório preliminar e, a partir de agora, a adoção de algumas medidas relacionadas à notificação para conhecimento e para providências de alguns setores. Evidentemente, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, mais o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Poder Judiciário, para que todos tomem conhecimento deste relatório e, a partir daqui, haverá um outro encaminhamento, paralelo, inclusive, à auditoria extraordinária que nós estamos também fazendo no sistema penitenciário amazonense. Então, era essa a comunicação que eu gostaria de fazer à Vossa Excelência e a todo o Tribunal Pleno. Ainda facultada a palavra. Nobre presidente, apenas no calendário, cumprimentando a todos, nós temos um período muito fértil dentro do tribunal de grandes acontecimentos.
nós temos o Simpósio dos Ouvidores, onde estarão grandes figuras da República, de 3 cortes superiores, portanto, 3 ministros, independente de mestres como o professor Jorge Jacobi, Cláudio Serian e os conselheiros que representam nossas entidades, seja no Rui Barbosa com Sebastião Elvésio, seja o Valdeci Pascoal na Tricom. E no domingo nós teremos o nosso processo seletivo, onde mais de 3.000 jovens anseiam por serem estagiários nessa Corte de Contas, em diversos cursos, sobremodo da área de Engenharia, Economia, Administração e Contabilidade. Teremos dia 21, na relatoria de Vossa Excelência, as contas do prefeito, o nosso pleno, e no dia 22, o tribunal tem uma segunda vertente de homenagem, né? Porque parece que a gente é uma casa que só temos a obrigação de condenar, de bater. Eu me lembro que o conselheiro Desterro, Érico Desterro e Silva, outrora fez um destaque para os bons prestadores de contas. E o tribunal, no dia 22, fará uma homenagem a membros da sociedade que têm sido parceiros de relevância a essa Corte de Contas. Portanto, é muito bom te anunciar um calendário deste, fechando novembro azul e dourado. Era só. Senhor presidente. Com a palavra, o auditor Alípio Filho. Obrigado, excelência. Meu bom dia a todos. Eu acho que é um momento oportuno, nas indicações e proposta, é que eu, na condição de relator do DETRAN Amazonas, exercício 2016 e 2017, eu recebi um ofício que, na verdade, foi endereçado ao presidente do tribunal, o conselheiro Jorge Moutinho, Ari Jorge Moutinho, agora no dia 23 de outubro, em que o doutor Vinícius Diniz Souza dos Santos, diretor-presidente, pede a esse tribunal a realização de uma auditoria geral no DETRAN. Ao receber o ofício, eu fiz uma visita ao doutor Vinícius e nós lá conversamos sobre alguns aspectos por ele abordados e que, inclusive, me pediu um pouco mais de reserva ao trazer a público essa proposta. Eu vou ler aqui, em síntese, uma breve exposição de motivos que fiz, e agora o faço perante esse colegiado, em relação à propositura ao pedido feito pelo diretor do DETRAN. A Lei Estadual 2423, que é a nossa lei orgânica, combinada com a norma regimental desta Casa, confere ao plenário deste tribunal a competência para a autorização de auditorias e inspeções ordinárias e extraordinárias. Impende esclarecer que a inspeção ordinária já fora realizada no órgão, ordinária referente a 2016, conforme a portaria 238 de 2017, encontrando-se o procedimento na fase de oitiva das partes. Em conversa com o doutor Vinícius, ele lá então me disse que, ao assumir o órgão há pouco mais de um mês, se deparou com inúmeras irregularidades envolvendo diversos setores: recursos humanos, patrimônio, arrecadação, sistemas informatizados, contratos, dentre outros. Foi enfático ao me dizer que tais irregularidades não eram de simples resolução, por isso pediu a concorrência deste tribunal. Analisando o teor do que foi levantado na inspeção, verifiquei que os trabalhos apenas se debruçaram sobre adiantamentos, suprimento de fundos, declaração de bens dos responsáveis e alguns contratos de natureza contínua. Ou seja, foram esses os aspectos ou áreas abrangidas pela inspeção lá realizada. Então, senhores conselheiros, senhora conselheira presidente, senhor procurador-geral, ante ao apelo do diretor do DETRAN, do Vinícius, e a necessidade de aprofundamentos das investigações até aqui realizadas, eu sou da opinião, sim, de que este tribunal pleno autorize a realização de inspeção extraordinária no DETRAN, a fim de que as contas de 2016 sejam melhor avaliadas ante aos reclamos por parte do diretor.
Eu creio que em tempos de crise institucional, em tempos de corrupção desenfreada neste país, eu acho que o nosso tribunal pode dar uma colaboração à altura, diante de fatos como os do DETRAN e de outros órgãos sujeitos à nossa jurisdição. Então, eu peço, senhora presidente e senhores conselheiros, esse apoio, mas fica a reflexão de todos. Em discussão, a proposição do auditor Alípio. Como vota o conselheiro Júlio Cabral? Eu estou de acordo, excelência. Como vota o conselheiro Júlio Pinheiro? De acordo, excelência. Conselheiro Érico? Conselheiro Josué? De acordo. Conselheiro Mário de Mello? De acordo, senhor presidente. Então, fica aprovado uma auditoria extraordinária no DETRAN, no exercício de 2016. 2016, excelência. 16. Ainda facultada a palavra. Não havendo mais nada a acrescentar, passamos à distribuição. Conselheiro Júlio Cabral, lote 3. Conselheiro Júlio Pinheiro, lote 6. Conselheiro Érico, lote 4. Conselheiro Josué Filho, lote 8. Conselheira Yara, lote 7. Conselheiro Mário de Mello, lote 2. Auditor Mário Filho, lote 1. Auditor Alípio, lote 5. Passamos a julgamentos Senhora adiados. presidente, uma questão de ordem. Se me permite. Pois não? Há um processo em pauta entre os adiados, creio. E me desculpe, porque com aquele nosso problema, às vezes não aparece aqui o nome. Mas, enfim, é o processo 2262-2013, que é a prestação de contas do senhor Rocieli Soares da Silva, secretário da SEDUC, referente ainda ao exercício de 2012, que Certo. está apenso a duas representações, 554, 2013 e 6.981, 2012. Certo. Bom, Deus é testemunha que eu tenho tentado julgar esse processo de todos os jeitos. Nesse que estão conosco, tem. Tanto que, se for verificar o meu voto, a data do meu voto, ele já vai longe. Mas houve pedido de vista, enfim. Pois é, mas eu vou ver. Houve pedido de adiamento do processo por ausência, por incompatibilidade de agenda dos advogados, e hoje a situação é a seguinte. Excelência, está presente aqui uma advogada de fora de Manaus que veio fazer a sustentação oral em defesa de uma das empresas que está envolvida no processo. E Qual é o processo esse? o julgamento estava marcado para hoje. Está, aliás, ainda. Mas eu também recebi uma petição do doutor Rocieli Soares da Silva, que, como não sei se é do conhecimento de todos, mas ele não mora mais em Manaus, ele possui um cargo na Administração Pública Federal e também quer fazer a sustentação oral. E estava pronto para vir fazer a sustentação oral quando recebeu uma missão do ministro da Educação. Isso tudo está numa petição que me foi entregue e que eu pretendo juntar ao processo. Bom, então nós estamos na seguinte situação. Eu gostaria de, mais uma vez, adiar o processo por conta do pedido e para que não haja qualquer alegação de
cerceamento de defesa, descumprimento do devido processo legal, mas, ao mesmo tempo, quero contentar e prestigiar a advogada que veio de Brasília só para isto. E eu quero fazer uma proposta ao Tribunal Pleno, que nós iniciemos hoje o julgamento, em que eu faço um breve relatório, franqueia-se a palavra à advogada para que ela possa fazer a sustentação oral e se interrompe o julgamento para a sustentação oral futura do senhor Rocieli e prosseguimento do julgamento. Se Vossa Excelência concordar e o Tribunal Pleno, é assim que eu gostaria de encaminhar o assunto. Eu concordo, Excelência, e ponho em votação. Conselheiro De acordo, Excelência. Júlio Pinheiro. Conselheiro Josué. De acordo. Conselheiro Mário de Mello. De acordo. Então, de acordo, passamos ao julgamento do processo 2262, 2013. Com a palavra, o conselheiro relator. Pedindo ao nosso diligente secretário do Tribunal Pleno que registre o quórum para que nós possamos retomar o julgamento com este exato quórum. Senhora Presidente, senhor membro do Ministério Público, senhores conselheiros, auditores, cuida-se, como já dito, cuida-se, senhores conselheiros, da prestação de contas da Secretaria de Educação do Estado do Amazonas, na realidade, Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino, referente ao ano de 2012. E eu vou me ater, no que diz respeito ao relatório, a esta informação, porque, na realidade, a sustentação oral que nós ouviremos é pertinente exclusivamente à representação que está apensa, que é a de número 6.981 de 2012. Esta representação, oriunda do Ministério Público junto ao Tribunal, envolve a empresa Abramundo Educação e Ciências Limitada e uma outra empresa chamada Bem Brasil Limitada e Bem Company. E a representação diz respeito à necessidade de averiguação desses termos firmados por ausência de licitação e pagamento de serviços de consultoria com os recursos do Fundeb, o que seria proibido. E eu vou fazer uma retificação e me desculpem. A representação não foi formulada pelo Ministério Público junto ao Tribunal, foi pelo Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação, o Fundeb, que, tendo feito esta representação, pede a averiguação desses contratos, pede também a averiguação do contrato firmado com a empresa Sangari do Brasil Limitada, que é a empresa hoje de denominação Abramundo Educação e Ciências Limitada, pela ausência de licitação. Pede também o pagamento de um empenho a outra empresa já mencionada. O presidente do tribunal admitiu a representação, a SEDUC apresentou sua resposta às folhas 21 e 30, por meio do laudo técnico, a DICAD-AM sugeriu a procedência da representação, aplicação de multa, glosa de valores e cancelamento dos contratos, por entender que não estariam presentes os elementos que justificassem a dispensa das licitações. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, opinou pela reunião destes autos ao processo de prestação de contas anuais da SEDUC, por isto estão estes autos todos juntos. Opinou também pelo deferimento da medida cautelar para suspender os contratos em execução, submissão da decisão concessiva de cautelar ao plenário, notificação do responsável pela assinatura dos contratos, o senhor Gedeão Timóteo Amorim, e havendo a possibilidade de declarar a ilegalidade dos contratos com a notificação consequente das empresas contratadas. Este processo não era da minha relatoria, e o relator, à época,
concedeu medida cautelar, suspendendo os contratos e determinando a notificação de todos os interessados. A empresa Abramundo apresentou suas respostas e documentos. A SEDUC também fez complementação de defesa anterior. E, posteriormente, a empresa Abramundo apresentou novas manifestações. A DICAD apresentou informação conclusiva, ratificando a sua posição anterior. O Ministério Público, através de parecer, ainda de 2014, opinou pela reunião dos autos de novo a esta prestação, pela apuração de possíveis irregularidades, julgamento pela procedência da representação. O conselheiro relator, à época, acatou o pedido de juntada desta representação aos autos principais, feita pelo Ministério Público. A empresa Abramundo novamente apresentou defesa, novas informações, mas o órgão técnico ratifica a sua posição anterior. O Ministério Público, agora por outra procuradora, apresentou despacho onde solicita a reconsideração da decisão que determinou o apensamento dos autos. Ou seja, o Ministério Público uma hora pediu, o conselheiro deferiu. Aí o Ministério Público achou que não era mais o caso e entendeu para que não fossem mais reunidos, se me entenderam. E eu, evidentemente, mantive o apensamento e determinei o retorno dos autos, já agora relator, determinei o retorno dos autos ao Ministério Público para que tomasse, para que opinasse do jeito que assim entendesse. E os processos, então, se encontram nesta situação. O Ministério Público manifestou-se ratificando a sua anterior posição, os processos mantêm-se apensados e este é o breve relatório. Com a palavra agora a advogada, tendo 15 minutos para fazer sua defesa oral. Cumprimento a excelentíssima presidente, senhor relator, demais conselheiros, funcionários desse tribunal, prezados colegas. Bom dia. Eu serei extremamente breve, sucinta nas minhas palavras. Trata-se de uma representação que tem por objeto o contrato 194 de 2011, que ele foi celebrado por inexigibilidade de licitação entre a SEDUC e a empresa Abramundo, e outros 2 contratos que não guardam relação aqui com o objeto. À época, o conselheiro relator, Ari Jorge Moutinho, ele determinou liminarmente a suspensão da execução do contrato. Tanto o órgão técnico quanto o Ministério Público, eles entenderam pela procedência da representação por acharem que não estava comprovada a notória singularidade, a especialização da empresa, que os recursos do Fundeb não poderiam ter sido utilizados para remunerar esse contrato, a motivação da SEDUC também não teria sido feita e que também não houve comprovação de bons resultados. Bom, então, o que eu peço aqui, excelências, antes de mais nada, seria pela improcedência da representação em relação a Abramundo e a revogação dessa liminar por vários motivos. Primeiro, a Abramundo, ela é uma empresa que ela foi pioneira na implantação do ensino diferenciado de ciências no Brasil. Porque o que ela promove é uma investigação e descobertas desse ensino de ciências. Ou seja, ela faz com que os alunos aprendam ciências na prática. Não é uma teoria que ela passa para os alunos. Então, ela faz uma metodologia de ensino em que ela prepara os professores para dar uma aula completamente diferenciada, com experimentos, etc., para depois eles irem para a prática. Tem mais de 4.000 itens o material didático dela, não consiste apenas em livros. Então, são reagentes, modelos, apostilas também, mas microscópios, seres vivos, etc. São 4.000 itens. E também ela apresenta esse material de acordo com o calendário escolar, ela não entrega tudo de uma vez na escola, até para que não haja nenhum prejuízo, nem para os alunos, nem para os professores, nem com perda de material, etc. E também ela faz toda uma investigação, uma avaliação, para ver se o ensino está sendo dado da maneira correta, se está tendo um bom desempenho. Enfim,
Tudo isso, excelências, comprovam que não tem nenhuma empresa meramente parecida no mercado, não há uma empresa similar. E isso foi atestado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, do Rio de Janeiro e do Distrito Federal. Então, há sim, plena, como foi feita, plena possibilidade da Abramundo ser contratada por inexigibilidade de licitação. O outro ponto é em relação à contratação da SEDUC. A motivação dela. A SEDUC ela motivou, sim, essa contratação. Ela fez uma pesquisa de mercado, ela procurou empresas na área educacional, verificou material, metodologia, formação de professores, etc. E ela chegou na Abramundo, que atende plenamente a capacidade dela, a necessidade dela. Então, a SEDUC apresentou um parecer motivando a contratação da Abramundo, e esse parecer não foi levado em conta pelo órgão técnico, e tampouco o mérito desse parecer foi algum dia questionado. Também, em relação à justificativa, a Abramundo ela foi contratada pelo artigo 25, caput da Lei 8666 de 93. E ela apresentou todos os atestados de exclusividade em relação à Unicamp, à Unesco, à Associação Paulista de Municípios, mas bastaria um atestado para que fosse já comprovada essa exclusividade. Outra questão, excelências, se dá em relação ao preço. Como não tem nenhuma empresa similar no mercado, é difícil a comparação de preços, mas a Abramundo ela forneceu planilhas que ela já cobra de outras prefeituras, que ela já presta esse serviço em outras prefeituras, em outros estados, para que a SEDUC tivesse uma comparação de preços. Em relação à dotação orçamentária, aqui, obviamente, esse não é um assunto que atinge, né, a Abramundo, ela não tem que saber de onde veio a dotação orçamentária. Mas, ao verificar o processo administrativo, é possível ver que a SEDUC ela procedeu a uma pesquisa junto ao Fundeb para saber se realmente podia remunerar a Abramundo com esses valores, e a resposta foi positiva. E, por fim, em relação aos resultados positivos da Abramundo, ela só executou esse contrato por 2 anos, é um período muito pequeno, só na área de ciências, mas ela pôde avaliar que teve, sim, um bom desempenho, que os alunos aproveitaram muito o ensino de ciências, os professores, e teve uma boa avaliação. Então, excelências, essas são as minhas razões. Agradeço a atenção dispensada. Com a palavra, o conselheiro relator. Bom, excelência, como nós havíamos dito, eu pretendo aguardar a defesa do Dr. Rossielli, que é o secretário de Educação, não só sobre este assunto, mas sobre as contas que estão apensas a ele. E, nesse momento, acredito que o tribunal deva suspender o julgamento para uma outra oportunidade. Eu gostaria de indagar o doutor Pedro, que está aqui presente. Vossa Excelência está habilitado no processo como defensor do... Mas Vossa Excelência está habilitado nas contas. Tá. Então, eu gostaria de, senhora presidente, adiar a sessão para a próxima semana. Adiar o julgamento, né? Desculpe. Adiar o julgamento para a próxima sessão, na semana que vem, dia 21, acho eu. Certo. Mas já estando presente o advogado constituído do Dr. Rossielli, que houvesse, já está devidamente intimado disso, sem necessidade de nova publicação, e já está devidamente intimado de que o julgamento continuará na próxima sessão. Evidentemente, se estiver, acredito que sim, porque estaremos todos. Todos. Então haverá o julgamento com o quórum que aqui está. Então eu proponho a Vossa Excelência que suspenda nesse momento o julgamento para a próxima sessão. Então, aprovado pelo plenário, fica adiado o julgamento para o dia 21/11. Dando seguimento à pauta de adiados. Passo a presidência e a palavra ao conselheiro Júlio Cabral para que eu possa julgar o meu processo adiado. Eu assumo a presidência e é uma prestação de contas do senhor Sidney
Robertson Oliveira de Paula, presidente do Fundo Estadual de Habitação. Há um destaque do conselheiro Josué, é isto? Sim. Está em vigor? Tem o voto vista do conselheiro Josué, É o voto vista. o qual eu acompanho. O voto Pacificado? vista do conselheiro Josué, mas tem um voto destaque do conselheiro Érico Érico, também. ele está impedido, excelência. Ah, não, perdão. Conselheiro, perdão, é que eu não vi aqui. Com a palavra, conselheiro Érico. Apenas para esclarecer, presidente, me permita, Pois não, excelência? a divergência que foi pacificada é apenas no sistema do mérito. O voto é mantido na integridade quanto à sua multa, as suas recomendações e ressalvas. Perfeito, excelência. É só sistema, mudança de Ok. mérito. Tem a palavra, é o quarto da pauta. Senhora presidente, senhor relator, o meu voto é no sentido, acompanhando o Ministério Público junto ao tribunal, para votar no sentido de que sejam julgadas irregulares as contas, que se impute ao gestor a glosa de R$ 4.538.687,11. E, além disso, que se aplique multa de R$ 15.700, em razão das irregularidades descritas no processo. Ainda determinações ao atual Fundo Estadual de Habitação, determinações à próxima comissão de inspeção para verificação do resultado deste julgamento e remessa dos autos ao Ministério Público Estadual. É o meu voto. Presidente, eu gostaria de merecer a atenção de Vossa Excelência e de todos os conselheiros, em particular o conselheiro Érico, já que no próprio relatório da DICOP, contido no relatório da relatora, diz o seguinte: as contas também poderão ser julgadas por força dos artigos 71 da Constituição Federal, 40 da Estadual, inciso 2, razão pela qual se propõe também, se assim entender os nobres julgadores, que as contas referentes ao exercício 2013 do Fundo Estadual de Habitação serem julgadas regulares com ressalvas. E aqui eu repito, assim foi o meu voto vista, mantendo a multa de R$ 8.768,25, porque o DICOP é divergente na área do Ministério Público e seu relatório. Esse FÉ, que Eufonia homenageia minha mãe e minha irmã, ele tem um H, ele é o Fundo Estadual de Habitação. Na realidade, ele não executou obras, ele pagou desapropriações das áreas, ou seja, prestou serviços, né, como instalações, mas não é feitor de obras. Isso quem o faz é a SUAB e não o fundo. No meu voto, que é um modesto voto com 3 laudas, eu estou dizendo que, em harmonia com o posicionamento da DICOP, máxima vênia relatora, e divergindo para que seja julgado regular com ressalvas, mantidas as multas. É o que me apresenta. É de acordo Porque com a todas as falhas apontadas são de ordem contábil. De acordo com a DICOP e com o órgão técnico. Foi o que eu... Foi as manifestações que nós... Que também o meu voto foi de acordo. Vamos aos votos. Né? Vamos aos votos. Conselheiro Júlio Pinheiro. Com a relatora, excelência. Conselheiro Mário Melo. Relatora, senhor presidente. Está convocado, conselheiro Alípio? Não, nenhum.
Pronto. Então, por maioria. Por maioria, vence a relatora e, ao mesmo tempo, eu devolvo a presidência a Vossa Excelência, conselheira Yara. Obrigada. Continuando o julgamento adiados. Na pauta do conselheiro convocado Mário Filho, temos 2 processos que estão apensos, os quais já tiveram o julgamento iniciado, momento em que, na condição de presidente dos trabalhos, pedi vista para elaborar meu voto de desempate, acompanhando o conselheiro Josué e Mário. Josué Filho e Mário de Mello. Conselheiro. Então, o meu voto vista para fins didáticos e de melhor compreensão do aqui tratado, vale relembrar que o presente processo esteve em pauta na 33ª sessão ordinária desta Corte, ocorrida em 26 de novembro de 2017, momento em que houve sustentação oral por parte do advogado da gestora. Em seguida, estando esta conselheira na presidência dos trabalhos, o julgamento teve início com o voto do conselheiro Érico Desterro, que acompanhou o relator no mérito, mas opinou pelo aumento da multa aplicada de 20.000 para 43.841,28 centavos. Na sequência, o conselheiro Josué Filho votou para que as contas sejam julgadas regulares com ressalvas e com aplicação de multa no valor de R$ 5.000, tendo sido acompanhado pelo conselheiro Mário de Mello. Em seguida, considerando que, na condição de presidente dos trabalhos, teria que desempatar a votação, antes de anunciar meu posicionamento, decidi pedir vista dos autos, para melhor analisar a documentação. Posso atecer meus comentários. Vejamos. Ressalto que estudei detidamente o voto do ilustre relator, bem como analisei a extensa documentação constante, as quais perfazem 68 volumes. Contudo, com as venhas de praxe, caminhei em sentido contrário, após ouvir a sustentação oral proferida pelo advogado da gestora e ter sido vista dos autos, entendo que, em decorrência de colapso econômico, a saúde pública do Brasil, e em especial no Amazonas, atravessa grave crise. As dificuldades encontradas pelos gestores de unidades hospitalares são grandiosas. Gerenciar hospitais e observar o estrito direito à vida e à saúde dos cidadãos tem se tornado uma hércule tarefa. Dessa forma, penso que falhas formais, conforme as verificadas no presente caso, podem ser relevadas, gerando determinações para exercícios vindouros. Ademais, verifico constar no processo extensa documentação que, a meu sentir, comprova a execução dos serviços na manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar-condicionado. Em razão do exposto acima, voto, acompanhando o ilustre conselheiro Josué, por julgar as contas regulares com ressalvas, aplicando multa de R$ 5.000 nos termos do parágrafo único do artigo 53 da Lei Orgânica, permanecendo as determinações constantes do voto do relator. Continuando a pauta. Excelência, só uma pergunta. O segundo processo da pauta do conselheiro Mário Filho. É bom. Tá. Eu vou inverter a pauta para julgar os processos do conselheiro Júlio Cabral, que ele vai ter que se ausentar. A pauta do conselheiro Júlio Cabral são 3 processos. Temos 3 processos e não possui destaques. Dessa forma, registrando o impedimento do conselheiro Érico e do auditor Mário Filho no processo 1095/2017. Declaro aprovado nos termos do voto do relator. Ficam aprovados os demais processos, excelências, que não... Muito obrigado, excelência. Peço desculpa e agradeço pela atenção. Continuando a pauta ainda em adiados, julgamento adiados, pauta do conselheiro convocado Alípio Filho. Temos 2 processos, quais Excelência, estão... Só um minuto. Vossa Excelência deu por julgado os 3 processos do conselheiro Júlio Cabral? Sim. Mas há um pedido de vista meu, num deles.
Então, não fica incluso, Excelência. Certo. Pode estar Então, que fique registrado que o dois processo... processos. Exatamente esse. eu pedi 1562/15 vista. é o pedido de vista do conselheiro Érico, já constante do... Ok. E continua com Vossa Excelência o processo. Pedi vista. Presidente. Não Sim, agora, sim, pedi pois vista. é. Obrigado. Presidente, há ainda na minha pauta, como auditor, um embargo de declaração a ser julgado. Só foi antecipação da pauta, Mário. Vai voltar. Temos um processo do julgamento adiado, temos um processo do auditor Mário Filho, o qual retorna após pedido de vista do Procurador-Geral. Verifico que se trata de embargo de declaração. Assim, registrando o impedimento do conselheiro Érico, passo imediatamente a palavra ao Procurador-Geral do Ministério Público de Contas. Excelência, o Ministério Público entende que o embargo de declaração é intempestivo. Então, a opinião do Ministério Público é por não conhecer. Então, pacificado. Apenas esclarecimento, presidente. O meu voto não é pelo não conhecimento, é pelo conhecimento, muito pelo contrário, é pelo conhecimento e negativa de provimento. O procurador Carlos Alberto entende que o prazo para a interposição dos embargos deve ser contado a partir da publicação do acórdão. Eu tenho entendimento contrário, que é a partir da notificação ao responsável da decisão. Por isso, ele entende que o recurso é intempestivo. Certo. Então, em votação, como vota o conselheiro Júlio Pinheiro? Como vota o conselheiro Josué? Com o relator. Como vota o conselheiro Mário? Com o relator, Érico? senhor presidente. Eu estou impedido. Então, por unanimidade, está aprovado o processo do auditor Mário Filho, processo 1285/2015. A pauta ainda em adiados, da pauta do conselheiro convocado Alípio Filho. Temos 2 processos, quais estão apensos e retornam o pedido de vista da minha lavra. Assim, passo a presidência ao conselheiro Júlio Pinheiro, registrando que devolvi os autos sem manifestação. Os processos 1776/2009, é isso, Excelência? Sim. E o 1176 e o 1630, são esses? E o de 1445. Opa, desculpa, 1445. Apregou os processos já mencionados e disponibilizados na pauta. Como não há... Aliás, há um destaque no processo 1776. 1176. De 2009. Sua Excelência, o conselheiro Érico. Passa a palavra ao relator. Excelência, eu queria ouvir, conselheiro. A minha divergência está no valor das multas, tendo em vista que... Bom, o meu voto é julgar ilegal o termo de convênio, julgar irregular a prestação de contas referente ao termo de convênio, aplicação de multa ao senhor Orlando Augusto Vieira de Matos Júnior, no valor de R$ 4.384,12, outra multa ao senhor Antônio Irã de Souza Lima, também no valor de R$ 4.384,12, glosa de R$ 153.855,38, a ser objeto de devolução pelo senhor Orlando Augusto Vieira de Matos Júnior e pelo senhor Antônio Irã de Souza Lima, solidariamente. É o voto. O relator para que ele possa Obrigado, se Excelência. manifestar. Na verdade, a divergência foi aquela antiga nossa, que é com relação ao valor da multa, Excelência. O resto tudo é conformidade. Antiga e a nova. Eu só queria Que eu fazer sou uma, vencido, uma inclusive. pergunta ao eminente relator, se o presidente me permite. Com votar. Vossa Excelência está à vontade. Fique à vontade. Conselheiro Alípio, me diga uma coisa, eu entendi todo o voto. E a glosa, ela é solidária
A minha pergunta é o seguinte: o doutor Orlando Matos, ao fazer o convênio com a Prefeitura Municipal de Boca do Acre, repassa-lhe o recurso. Esse presta. Que o convênio esteja regular, bem, que haja multa, correto. Agora, glosar Orlando Matos, por quê? Exatamente porque, Excelência, quando há repasse de recurso, e a gente chama isso de cadeia de responsabilidade, e nesse caso aqui ficou caracterizada essa cadeia de responsabilidade, não apenas o aplicador, mas também o repassador pode, não é que sempre há essa responsabilidade, mas pode ser alcançado pela infração. Nesse caso específico, o repasse feito pelo Dr. Orlando está nessa situação. Ele foi atingido pela irregularidade, ele concorreu para a irregularidade. Então, nesse caso, não há como suprimir-lhe a responsabilidade. Eu, sinceramente, não entendo dessa forma. Então, eu sou divergente apenas quanto à solidariedade na glosa. E com relação à multa, Vossa Excelência? Vou acompanhar. Acompanho a multa. O relator. E até admito a glosa, agora não vejo por que o prestador, o que faz o convênio, o que faz o repasse, seja a responsabilidade. Daqui a pouco ninguém vai querer celebrar convênio. Porque Excelência, só fazendo um reparo. Quem prestar conta é quem recebe. É que, na verdade, a fiscalização do objeto conveniado é da responsabilidade de quem repassa o recurso. Sim, eu apenas o convenente é responsável pela execução do projeto, mas isso não retira a responsabilidade pela supervisão do bom andamento do objeto. Esse é o a motivo. responsabilidade é uma coisa, o usufruto disso é que não é. Mas eu pus o meu... O que o conselheiro Josué quer dizer é que a responsabilidade já está devidamente apenada pela multa. É isso? Certo, e até na responsabilidade. Agora, ser solidária, todos que prestaram convênio que tiver nesse caso serão, né? Mas isso é gerar um problema aqui. É uma questão de ponto de vista. Eu respeito o posicionamento do conselheiro, mas no caso a solidariedade, existe plausibilidade jurídica para a responsabilização? Não, eu não estou dizendo que não tem, eu não vejo. Não, é questão de ponto de vista, aí tem que Bom, respeitar. Em discussão, continua em discussão, alguém quer se manifestar mais? Como vota Sua Excelência o conselheiro o Érico, que já fez o destaque? Vossa Excelência mantém a posição, é isso? O conselheiro Josué já se manifestou. O conselheiro Mário Melo. Eu comungo com a manifestação do nobre conselheiro Josué. Conselheiro Iara. Também com a do Josué. Então, decidem os membros do Egrégio Tribunal Pleno, nos termos do voto do relator, exceptuado a glosa, que foi objeto de manifestação de Sua Excelência Conselheiro Josué. Mérito pacífico. É a mesma opinião dos eminentes conselheiros e a mesma multa. Com a multa aplicada de acordo com nos termos do voto do eminente relator. Só uma perguntinha, a multa, nem a multa é pelo valor novo? É 4 mil. A multa então, pelo não é valor nos termos novo. da proposta, é termo da divergência. Da divergência. Pelo menos no que me diz respeito. As multas. É isso mesmo. É assim que ficará registrado na nossa ata. Eu vou falar Vossa Excelência, Não, conselheira. Excelência, para o próximo processo. Ainda tem um próximo aqui, o 1445? 1630. Ao 1630. Apregou o processo de número 1630 de 2015, que trata-se de uma prestação de conta anual do senhor Agnaldo Gomes da Costa, diretor-geral do Instituto da Mulher, Dona Lindu. Passa a palavra ao relator. Excelência, para que possa se manifestar. Tem um destaque do conselheiro Érico, mas Vossa Excelência prefere ouvir o destaque inicialmente? Isso, gostaria de ouvir. Sua Excelência, o conselheiro Érico Desterro, com a palavra. Minha divergência consta já no sistema e é no sentido de retirar a multa que é proposta ao Controlador-Geral do Estado. Conhecido o voto do eminente relator, o destaque de Sua Excelência, o conselheiro Érico, em discussão. Eu tenho um voto visto, Excelência. Vossa Excelência, manifeste-se, por gentileza. Conforme entendimento que tenho exposto em situações parecidas, opino pela retirada da multa
ao senhor Leopoldo Pérez Sobrinho, concordando com o conselheiro Érico no destaque, e concordando com o relator aos demais termos, ou seja, julgar as contas regulares com recomendações e determinações constantes na proposta de voto. Conhecido o voto... Concordando ou discordando? Concordando. O voto é pela regularidade ou pela irregularidade? Pela regularidade. Com res... É porque eu alterei, conselheiro. Eu alterei. Inicialmente era pela irregularidade, agora eu revi acompanhando a propositura da conselheira Yara. Creio que a única divergência com relação à multa é o doutor Leopoldo Pérez Sobrinho. Exatamente. E continua em discussão, não havendo mais quem queira discutir, colho os votos. O conselheiro Érico Desterro já manifestou-se no destaque, e o mérito acompanha o relator. Conselheiro Josué Filho. Conselheiro Yara já manifestou a sua posição, exatamente acompanhando Sua Excelência o conselheiro Érico, com relação ao Controlador-Geral do Estado. Conselheiro Mário de Mello. É a mesma posição do destaque do conselheiro Érico. Decidem os membros do Egrégio Tribunal Pleno, nos termos do relator, excetuando a responsabilidade contida no voto de Sua Excelência com relação ao doutor Leopoldo Pérez Sobrinho. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Reassumo a presidência na pauta do conselheiro Júlio Pinheiro, pauta ordinária. Temos 6 processos. Só um destaque, Excelência, com relação à CP, conselheiro Érico. O primeiro processo, número 13.847, 2016, a sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico. E o assunto em síntese é a não aplicação de multa por atraso no ACP. Sendo assim, questiono se o relator ou o conselheiro Érico deseja se manifestar. Tudo já está pacificado. É só isso, conselheiro Érico? É, pelo não provimento do recurso. Ok. Em votação. Tá? Conselheiro Mário de Mello. Com destaque. Então, aprovado o processo de acordo com o voto destaque. O segundo processo, número 3.142, 2016, encontro-me impedida. Dessa forma, passo a presidência ao conselheiro Júlio Pinheiro para proclamar o resultado, considerando a ausência de destaque. Não pode ser ele, que ele é o relator. Conselheiro Érico. Assumo a presidência e, não havendo destaques no processo 3.142, 2016, dou por aprovado. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Assumo a presidência nos demais processos, registrando os impedimentos do conselheiro Érico no processo 4.393, 2016, e do conselheiro Josué Filho no processo 1.579, 2017. Considerando a ausência de destaques, declaro aprovado nos termos do voto do relator. A pauta do conselheiro Érico, temos 6 processos. Primeiro processo, 1849. Por favor, uma questão de ordem. Do conselheiro Érico, em razão dos processos físicos, não poder analisar, o processo 3445 de 2015, o processo 5003 de 2014 e o processo 5150 de 2013, peço vistas. Vista ao procurador-geral os processos mencionados. No primeiro processo, 1849, 2016, trata-se de embargo de declaração. Assim, inicialmente, passa a palavra ao procurador-geral. Concordo com o relator, conhecer e negar provimento, Excelência. Pacificado, aprovado o primeiro processo. No terceiro processo, de número 2.866, 2016, trata-se também de embargo de declaração. Também concordo com o relator, Excelência, conhecer e negar provimento.
pacificado. O processo restante, considerando a ausência de destaque, declaro aprovado nos termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Josué Filho. Temos 3 processos que não possuem destaques. Dessa forma, declaro aprovado nos termos do voto do relator. A pauta dos meus processos passo a presidência ao conselheiro Júlio Pinheiro para que relate. Recebo a presença dos trabalhos das mãos de Vossa Excelência, apregou os processos constantes na pauta já disponibilizada previamente, em número de 10 processos, não havendo destaques, dou-os por aprovados nos termos do voto de Sua Excelência, a relatora. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Recebo a presidência. Na pauta do conselheiro Mário de Mello, temos um processo no qual me encontro impedida. Passo a palavra. Também impedido o conselheiro Josué Filho. Assim, passo a presidência ao conselheiro Júlio Pinheiro. Não tem quórum. Acho que não tem quórum. Convoco o conselheiro, Mário. convocado Mário Filho para que vote neste processo. Receba a presidência das mãos de Vossa Excelência, apregou o processo número 1119/2017, da lavra da relatoria, melhor dizendo, do conselheiro Mário Manuel Coelho de Mello, e eu passo a palavra ao relator. Não, na verdade não há destaque, né? Não há nenhum destaque. Senhor Não há nenhum presidente, tendo em vista a minha convocação, peço vista do processo. Vista no processo, Sua Excelência, o conselheiro substituto Mário Filho. Devolvo para Vossa Excelência, presidente. Na pauta do auditor Mário Filho, temos um processo o qual não possui destaque. Dessa forma, declaro aprovado nos termos da proposta de voto do relator. Pauta do conselheiro convocado Alípio Filho. Temos 2 processos quais me encontro impedida, juntamente com o conselheiro Júlio Pinheiro. Assim, passa a presidência ao conselheiro Érico Desterro. Quais são os processos, Excelência? Desculpe. Alípio. 1926/2017 e o 1982/2017. Assumo a presidência e, ao verificar que não há ânimo para a discussão por parte de qualquer conselheiro, eu tenho por aprovada a proposta de voto. Não, o voto, porque aqui está o auditor convocado como conselheiro. Então está aprovada a unanimidade e eu devolvo a presidência à conselheira Yara. Na pauta do auditor Alípio Filho, temos 2 processos. O primeiro, de número 4522/2012, a pedido de vista de minha lavra. No processo restante, considerando a ausência de destaques, declaro aprovado nos termos da proposta do voto. Encerrada a pauta ordinária, passamos à pauta administrativa. Primeiro processo, 2693/2017, solicitação de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição do servidor José Geraldo Siqueira Carvalho. E o segundo processo é solicitação de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição da servidora Beatriz de Oliveira Botelho. Gostaria de fazer esse registro aqui, agradecendo os bons serviços dos funcionários. Senhora presidente, eu ia pedir vista nos 2 processos, considerando, Vossa Excelência permite fazer um breve comentário, considerando que trata-se de 2 servidores da maior e da melhor envergadura aqui no nosso Tribunal de Contas. Eu tenho certeza que o Geraldo, que é um servidor, juntamente com a Beatriz, são servidores de longas datas aqui no Tribunal, que pese serem 2 jovens, certamente farão muita falta. Eu aproveito o ensejo e solicitar
a esta presidência que ano que vem haverá uma renovação de condução aqui no tribunal. Aliás, este ano ainda, no dia 15, estou querendo postergar a posse de Vossa Excelência, não é isso. Certamente haverá de consultá-los no sentido de continuarem colaborando aqui no Tribunal de Contas, mas eu quero desejar, ao mesmo tempo, boa sorte aos dois servidores e agradecer o tempo que serviram aqui a esta Corte de Contas, dando o máximo de si. Geraldo na área financeira do tribunal, no coração do tribunal. Eu fui presidente e o Geraldo estava afastado da área financeira, retornou à área financeira, exatamente a meu pedido, e no que eu sou absolutamente gratificado por ter nos acompanhado em toda aquela busca de melhoria de percentual. O Geraldo esteve comigo em todas as reuniões, junto com o governador, acompanhando de perto aquele processo que, para nós, serviu de uma verdadeira retomada da condição do tribunal como uma instituição que efetivamente deveria ser levada em consideração sobre esses aspectos. Um tribunal forte, um tribunal com condições de fazer uma boa prestação de serviço. Infelizmente, eu só peguei um ano dessa bonança, e o que facilitou, obviamente, depois, para que o conselheiro Érico pudesse desenvolver um trabalho com muito mais tranquilidade, e, em sequência, os outros presidentes, conselheiro Josué, conselheiro Ari, e agora Vossa Excelência, que haverá de ter as condições bem melhores do que nós inicialmente tivemos no ano de 2010. Eu me lembro que nem posse teve. A situação era tão precária que eu fiz questão de tomar posse no plenário do tribunal. Portanto, agradecer ao Geraldo, agradecer a Beatriz, a todos aos dois servidores que foram efetivamente necessários e importantes aqui para todos nós. E não vou pedir vista, Excelência. Não se preocupe. Então, registrado o agradecimento aos dois brilhantes funcionários. Espera aí, presidente, o conselheiro Érico quer falar alguma coisa. Eu quero votar, pelo menos. Pelo pedido de vista? Pelo indeferimento, mas não. Evidentemente, senhora presidente, senhores conselheiros, que é óbvio que os dois servidores já preenchem os requisitos necessários para a sua aposentadoria, e eu também gostaria de acompanhar as referências que Vossa Excelência iniciou a fazer, e depois o conselheiro Júlio Pinheiro prosseguiu, em relação aos dois funcionários, que são realmente funcionários que contribuíram demasiadamente para o tribunal. Eu estava aqui apenas olhando, por curiosidade, as datas de ingresso deles, e ambos, quando aqui chegaram, eu já estava. Queria saber exatamente isso. Eu me lembro perfeitamente que nós entramos mais ou menos na mesma época. O Geraldo entrou em 85, alguns meses depois de mim, e a Beatriz em 88. Mas eu já me encontrava aqui, e praticamente tivemos uma carreira dentro do tribunal semelhante, enquanto eu fui servidor do tribunal. Depois passei para o Ministério Público, e é com muita felicidade que nós chegamos nesses momentos da vida e vemos que dois grandes servidores, a exemplo do que já destacamos aqui em relação a Kátia, que está presente, e a outros servidores, mas merecidamente precisamos sempre fazer essas referências, porque são pessoas que se dedicaram ao Tribunal de Contas, que estiveram sempre envolvidas com a vida do Tribunal de Contas e com o funcionamento do Tribunal de Contas, estiveram em cargos importantes e assim como revelou o conselheiro Júlio Pinheiro, o Geraldo, particularmente o Geraldo, foi extremamente importante na minha presidência também, me orientou adequadamente no que diz respeito à aplicação dos recursos do tribunal. E
outro dia desse, a imprensa perguntava por que o Tribunal de Contas tem tanto dinheiro. Claro que, ainda bem, que os gestores do Tribunal de Contas têm juízo, não é? Têm responsabilidade, mas é óbvio que isso também só é possível porque o Tribunal de Contas tem funcionários, e isso não se encontra em todos os órgãos, conselheiro José, Vossa Excelência sabe disso, tem funcionários que estão dentro do tribunal há muitos anos, e vivem o tribunal, e não estão aqui de passagem, não estão aqui para cumprir 4 anos de mandato de alguém. Então, isso tudo revela que o profissionalismo na administração pública, a carreira na administração pública, incentivo à carreira na administração pública, é o melhor caminho para a administração pública. É uma coisa tão óbvia, mas precisa ser repetida e precisa ser declarada a todos esses momentos, para ver se o óbvio é praticado. E é isto. São servidores que estão aqui 85, 88, 30 anos de tribunal, no tribunal, e nós nesse momento só temos a agradecer, no momento que eles partem para novos planos, porque ambos são muito novos, partem para novos planos, só agradecer todo o seu empenho dentro do Tribunal de Contas e, no que me diz respeito, toda a atenção de que fui merecedor de ambos, em todos os momentos da minha carreira no Tribunal de Contas, não é? Não só agora que sou conselheiro, mas mesmo antes, eu sempre dele recebi toda a atenção e toda a consideração, de tal forma que eu só posso agradecer no momento que voto pelo deferimento das aposentadorias, tal qual estão aqui no voto condutor. Senhora presidente. Conselheiro Josué. Eu agradeço, presidente, até porque eu estou ansioso para dizer o que eu penso, porque ser competente não é tão difícil, mas ser competente com doçura, com dedicação, com um espírito humanístico, com um sorriso nos lábios, que o Geraldo o traz ao lado dessa moça que tem até de princesa o nome, Beatriz, a nossa Bia, formando uma realeza do servidor público, né? Muito bem a imagem do conselheiro Érico sobre as vigas e os pilares que fazem o alicerce há muitos anos da instituição. Além de formular os votos, de encampar tudo que dito foi, eu espero que eles continuem aqui. A aposentadoria não impede que você exerça. E ao Geraldo, um pedido de um observador da sua atuação. Sei que as normas, em homenagem a Vossa Excelência, ao Procurador de Transparência, foram ampliadas com detalhamento de dotações, mas aquele balancete, aquele resumo que foi publicado até agosto e já há mais de 10 anos vem sendo posto, que é apenas o deve e o haver, o que entrou e o que saiu, de onde veio e para onde vai, continue paralelo a essa burocracia da lei, mas o homem inteligente e dedicado como você haverá de permanecer não apenas em ser transparente, mas ser simples. Muito obrigado, de todo o coração. Eu creio que praticamente uma unanimidade na instituição. É o dito. Senhor presidente, Pois não. Sim. eu quero me associar à palavra de todos, lamentar, apesar de ser um contexto extremamente justo, a saída da doutora Beatriz e a do nosso Geraldo, mas como todos falaram, isso pode ser só uma passagem. Mas, em especial, senhor presidente, eu quero dar o meu depoimento ao Geraldinho, essa figura sensacional. Nesses 2 anos que eu estou aqui, ou 2 anos e meio que eu estou no tribunal, a gentileza, a dedicação, a competência que ele sempre demonstrou. E eu quero fazer esse registro, o meu agradecimento por ter o Geraldo assim, perto da gente, com tanta competência e com tanto equilíbrio. Obrigado, senhor presidente. Conselheiro. Também quero me associar, presidente, desejar ao Geraldo e à Beatriz que esse novo período de vida em que eles entram hoje seja muito feliz. Parabéns aos dois. Conselheiro Alípio. Obrigado, Excelência. Também eu não poderia deixar de manifestar
Beatriz, que a gente já conversou mais proximamente, né, não tanto tempo, mas aos dois, e em especial o Geraldo, que eu já conheço há algum tempo, até contemporâneos do curso de contabilidade, quando a Faculdade de Estudos Sociais funcionava ali na Emílio Moreira. Então, você foi uma pessoa sensacional, eu quero te dizer de coração, agradecer por tudo, que Deus te abençoe. E o conselheiro Josué resumiu muito bem, você conseguiu aliar competência com doçura. Tá? Parabéns e que Deus te conserve em paz e com saúde. Muita felicidade. Obrigado. Presidente, gostaria de falar? Obrigado. Procurador-Geral. O Geraldo e a Beatriz, no meu caso particular, extrapolou a relação de colega e se inseriram numa categoria diferente para mim, de pessoas que eu quero bem e considero amigos meus. Eu sei que a recíproca é verdadeira pela maneira como me tratam. Mas eu tenho recebido esse tratamento, não tem só sido eu. O Ministério Público tem tido um tratamento dos dois preciso. Quero agradecer isso aí. Mas não posso deixar de lembrar nesse momento, talvez seja até impertinente, mas ao longo desse ano, o Tribunal de Contas perdeu muitos quadros valorosos, treinados, e a nova presidência, eu quero sugerir que pondere, pense num concurso público para nós fazermos frente a esses quadros valorosos que nós temos, que tem deixado essas vagas todas, né, para não incidirmos em erros que nós tanto apontamos na administração, que nós fiscalizamos. Encerrada a sessão, eu gostaria de fazer um reparo e agradecer também a presença do Procurador-Geral, que eu esqueci, meu querido amigo, mas faço o registro agora. E também a presença do Dr. Ulisses Tapajós, que se encontra aqui, nossa sessão, e toda essa plateia, a nossa querida advogada também, doutora Valéria, e os demais que se encontram no auditório. E convocamos a próxima sessão para o dia 21, que é a sessão do balanço da prefeitura, vai ser votada o balanço da Prefeitura Municipal. E também gostaria de lembrá-los que quinta-feira nós temos o nosso evento da ouvidoria, começa às 8h da manhã e contamos com a presença de todos. É só para pedir para lembrar que a sessão vai ser às 9h, é do prefeito, tá? Aí a próxima sessão do dia 21 vai começar às 9h. Mas agradecendo a Deus e obrigada a todos.